de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Esse amenzinho está aquele amém assim, de que ninguém jantou e não tomou café da tarde. Vamos dar um amém mais rechonchudo, né? A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Isso, um amém, 58 anos, né? Estamos comemorando. Estou muito alegre de poder estar aqui com os irmãos, né? De estarmos nesse momento de celebração, bendizendo ao Senhor pelo cuidado dele sobre nós. É muito bom nos reunirmos, porque Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. Em todo o tempo Ele é bom, amém? E Ele tem cuidado de nós, nos abençoado. Eu tenho certeza que tem cuidado dessa igreja, e vendo essa festa que os irmãos fizeram aqui hoje, né? Novas pessoas chegando, irmãos vindo para a igreja, isso é bênção de Deus, e nós nos alegramos em vermos a IPI do Brasil, a nossa igreja querida, se desenvolvendo, crescendo, sendo uma igreja abençoada, né? Eu estava de férias até ontem, pegamos aí 20 dias de descanso, tive um tempo nos Estados Unidos, nós temos uma filha que mora lá, então fomos ficar um tempo lá, cuidar dos netos, né? Literalmente cuidar dos netos, né? Não fomos passear nada, eu e a Luciana, cuidar dos netos, mas foi um tempo muito bom de renovação de energias, de forças, e retornamos, e hoje, primeiro domingo de março, já estamos na ativa novamente, com muita alegria de poder estar aqui com o pastor Jango, o reverendo Jango, já nosso amigo de longa data, presbítero de Jair, o pastor Eduardo, os presbíteros da igreja. Louvamos a Deus pelo cuidado dos irmãos. Nós nos encontramos, né, presbítero de Jair, lá em São Bartolomeu, lá nas Minas Gerais, né, estava ele e a sua esposa lá, a neta também estava, né? Também estava lá, nós nos encontramos lá, e depois dali, então, surgiu o convite para que nós estivéssemos aqui com os irmãos, para juntos, né, nós pudéssemos transmitir a palavra do Senhor e também apreciar aquilo que Deus tem feito na sua igreja. Nós louvamos a Deus por isso, e louvamos a Deus pela história dessa igreja, pelos 58 anos completados, né? Isso é bênção para nós. A gente tem andado todo o país, nós estamos há 2 anos e meio na liderança da nossa igreja nacional, e nesses 2 anos e meio nós temos viajado praticamente para todo o país. Estivemos já em todos os estados, visitando as igrejas, conhecendo as nossas igrejas. Na minha agenda eu já passei de 130 igrejas visitadas, né? Então é um número expressivo, porque a gente vai só os finais de semana, né? Sábado e domingo. Final de semana agora eu prego sábado numa igreja, domingo em outra, né? E assim a gente vai visitando as igrejas, conhecendo o povo de Deus. Mas uma coisa que tem me alegrado muito, eu tenho conversado com os pastores, com a liderança da igreja, presbíteros, é perceber a igreja entusiasmada com um mover de Deus, com um agir de Deus, com algo que Deus está fazendo no meio da sua igreja. Nós somos uma igreja centenária, os irmãos sabem, a IPI do Brasil é a primeira igreja evangélica 100% brasileira, né, de todas as igrejas evangélicas no Brasil, a IPI é a primeira 100% evangélica, 100% brasileira. As outras igrejas, elas eram igrejas de missão, né, os missionários estrangeiros é que coordenavam, inclusive quando nós nos desligamos da igreja presbiteriana no Brasil, em 1903, quem controlava a igreja presbiteriana no Brasil na época eram os missionários, de 2 agências missionárias americanas. E esse senso, né, de nacionalismo foi um dos motivadores de fazer com que a IPI nascesse lá no longínquo 1903. Tivemos outras questões também no meio disso tudo, mas uma delas era essa, a necessidade de sermos uma igreja brasileira para os brasileiros. Os missionários americanos, a maioria deles, vieram para cá trazendo o evangelho, e nós somos muito gratos a eles por trazerem o evangelho, por trazerem uma nova organização de igreja. Não havia igreja evangélica no Brasil até metade do século XIX,
Então foram eles que trouxeram o evangelho, trouxeram a forma da igreja se organizar. Nós presbiterianos, então a forma da igreja presbiteriana se organizar, nós somos gratos aos missionários. Mas chegou um determinado momento em que a igreja precisaria alcançar a sua maioridade, ser uma igreja brasileira para falar com os brasileiros. E, corajosamente, um grupo de 7 pastores e de 15 presbíteros esse grupo saiu da igreja presbiteriana no Brasil em 1903 e organizou a igreja presbiteriana independente. Na época, todo mundo disse: vocês são loucos, porque vocês não vão sobreviver. A igreja recebia dólares das missões americanas, vinha dinheiro do exterior. E o dólar era o chamado money power, né, o poder do dinheiro. E eles diziam: vocês não vão suportar, vocês vão fechar, vocês vão ter que voltar, porque vocês não têm o dinheiro das missões, dos dólares. Mas essa igreja, ela permaneceu. E ela está até hoje, está aqui em Campo Mourão, e nós louvamos a Deus, porque ela sobreviveu. E ao longo do tempo, ela passou a ser conhecida como Igrejinha dos Milagres. Sabe por que esse nome Igrejinha dos Milagres? Primeiro, porque ela era pequena mesmo, era bem pequenininha, né? E segundo, como ela não recebia dinheiro do exterior, ela sobreviveu com o recurso dos seus membros. A maioria deles sitiantes, trabalhavam na roça, vendiam café, vendiam feijão, vendiam algodão, vendiam milho, traziam os seus dízimos até a igreja, e a igreja foi crescendo, a igreja foi se expandindo. Quando a igreja chegou no Paraná, ela chega por Sertanópolis. Sertanópolis é a primeira igreja presbiteriana independente de todo o estado do Paraná, né? O pessoal foi descendo ali o oeste paulista, e chegou ali em Assis, de Assis passaram o rio, chegaram em Sertanópolis, é a primeira igreja presbiteriana independente do Paraná, dessa região aqui, norte e noroeste. Já havia lá Curitiba, mas aqui da região norte e noroeste é Sertanópolis, e daqui então a penetração para todas as regiões do estado, chegando em Campo Mourão, né? E se estabelecendo aqui em toda essa região, abençoada por Deus. E nós louvamos a Deus por essa história. Se nós estamos aqui hoje, somos frutos dessa história, e nós louvamos a Deus por isso e bendizemos a Deus, porque você faz parte também dessa história tão abençoada aqui neste local. Que Deus possa abençoar os irmãos e cuidar dos irmãos nessa caminhada. Amém? Ser e fazer discípulos, uma vocação de 58 anos. Você pode falar isso comigo junto? Vamos lá? Ser e fazer discípulos, uma vocação de 58 anos. Marcos, capítulo 16, verso 15. Texto que todo mundo deve conhecer de cor, quem é da igreja. Não é? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Texto clássico, vamos falá-lo? Vamos lá, todos juntos? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Esse é o primeiro texto que eu queria deixar com os irmãos. O segundo texto está em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 6 e 7. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 6 e 7, diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém? Que essa palavra possa estar no nosso coração, irmãos. Nós viemos aqui para celebrarmos um legado. Mas além de celebrarmos esse legado de aniversário da igreja, e eu vejo aqui os irmãos de Itapejara, os irmãos de Goerê, os irmãos de Araruna, né? Que bênção estar juntos aqui, servindo ao Senhor, o nosso decano, quase que o arcebispo aqui da região, né? O reverendo Geraldo, está aqui conosco, né? Louvado seja Deus pela sua vida. A gente veio também aqui, irmãos, renovar
um compromisso com o nosso Deus. Renovar um compromisso com o nosso Deus. Porque o nosso coração transborda de gratidão e de alegria. Mas também o nosso coração se coloca diante de Deus com um senso de reverência. Porque ao lembrarmos essa data, 58 anos, nós não estamos celebrando apenas um aniversário, uma data no calendário. Nós estamos celebrando 58 anos da manifestação clara e viva do nosso Deus neste lugar, nesta cidade. 58 anos do cuidado de Deus, de comunhão, de serviço, de testemunho. É verdade que houveram lutas e elas sempre existirão. E essas lutas muitas vezes foram mal compreendidas, geraram divisões. Mas não importa. Paulo plantou, Apolo fez outra coisa, mas quem deu todo o crescimento é Deus. Nesse processo de sermos gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito a nós, talvez nós poderíamos querer entrar numa cápsula do tempo. Eu, quando era garoto, assistia um seriado que chamava-se O Túnel do Tempo. Acredito que alguns irmãos que tenham aí os 55, 60, lembram desse seriado, O Túnel do Tempo. E era muito interessante, porque eram dois cientistas que viajavam no tempo e eles não conseguiam voltar. E desde garoto a gente fica com aquela questão, puxa, será que seria possível viajar no tempo? Não é. Não é possível. Mas a gente poderia tentar fazer aqui um resgate de memória, dia 20 de fevereiro de 1968. Parece tão distante no tempo, parece tão longínquo no tempo, mas foi naquele dia, depois de uma decisão do presbitério, que um grupo de irmãos e irmãs, movidos pela paixão missionária, movidos pela visão bíblica de ser uma igreja relevante, ousou estabelecer uma comunidade de fé presbiteriana independente neste lugar. E naquele distante 20 de fevereiro de 1968, o Senhor estendeu a sua mão sobre aquele povo. E vocês que são frutos dessa herança, hoje estão aqui celebrando a graça, a misericórdia e o amor de Deus. Apesar das lutas, apesar dos problemas, apesar de divisões que aconteceram, apesar de situações que foram vivenciadas, das lágrimas que foram derramadas, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus feixes. E nós celebramos isso aqui, nessa noite, com alegria e com gratidão. Mas, irmãos e irmãs, ao contemplarmos esses quase 60 anos de história, uma pergunta se impõe sobre nós, desta comunidade de fé, sobre vocês que estão chegando agora. E essa pergunta se impõe sobre nós como um imperativo. Qual é a essência da nossa vocação como igreja? Por que nós existimos? Por que é que nós estamos aqui? Como nós podemos, de forma digna, honrar o passado que nos trouxe até aqui, e com fidelidade a Deus, com fidelidade à Bíblia, com fidelidade à sua palavra, abraçar o futuro que se abre diante de nós? E a resposta, meus irmãos, não está em novas estratégias, em novos movimentos eclesiásticos, não, mas ela está na nossa identidade
fundamental e imutável: sermos e fazermos discípulos. É nisso que reside a nossa vocação. É por isso que você está aqui, é por isso que essa igreja existe nesta cidade, para ser e para fazer discípulos. Essa é a vocação da igreja. A igreja foi chamada para isso. E quando nós nos debruçamos sobre essa vocação, nós vamos encontrar na palavra de Deus e nos textos que lemos, dois pilares importantes. O primeiro pilar está lá em Marcos capítulo 16, verso 15. É o pilar do mandato universal e inegociável. Jesus disse: vão, preguem. Vejam que isso é uma ordem, é um mandato, isso é inegociável e é para todos. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, que está lá em Coríntios, o texto que lemos, ele nos ensina o método. O primeiro pilar é o mandato, a ordem. O segundo pilar é o método. E a perspectiva que nós, como igreja, devemos ter para cumprirmos de forma correta o mandato dado pelo nosso Deus. Vamos olhar então aqui, irmãos, eu convido você a meditar comigo no texto. Primeiro nós vamos em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 16. O Cristo ressurreto, prestes a subir aos céus, prestes à sua ascensão, ele dirige-se aos seus discípulos. E aqui é importante fazermos um parêntese. Quando Jesus está sendo assunto aos céus, ele não se dirige aos apóstolos, aos 11, porque Judas já havia se enforcado. Ele não se dirige aos apóstolos, ele se dirige aos discípulos, ou seja, àqueles que seguiram Jesus durante o seu ministério, durante os 3 anos, durante 2 anos, durante 1 ano, durante 6 meses, durante alguns dias talvez. Entre esses discípulos estavam homens, estavam mulheres, estavam pessoas de direita, estavam pessoas de esquerda, estavam revolucionários, estavam pessoas que tinham dificuldades familiares. Os discípulos de Jesus eram pessoas de todas as situações, econômicas e sociais. E Jesus olha para os seus discípulos e traz essa ordem, esse mandato: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O verbo aqui, no original grego, o verbo ide, traduzido para o português, primeiro para o latim, depois para o português como ide, vão, é um verbo em grego chamado, o verbo é poreutentes. Esse verbo em grego, o grego é bastante diferente do português, porque os verbos têm particípios, e esses particípios, eles, ora, funcionam com uma força diferente, quando eles estão no texto. E esse verbo, poreutentes, ide, ele carrega uma força imperativa superlativa. O tradutor, quando traduz para o português, a única forma que ele consegue traduzir é o ide com essa expressão de ordem, o imperativo. Mas em grego é mais do que um imperativo, é um superlativo, não é uma sugestão, não é também uma opção. É uma ordem muito superlativa. Vocês devem ir. E aqui é interessante que quando Jesus fala aos discípulos, Jesus não está falando para especialistas. E esse é o grande erro da igreja, quando nós achamos que o ide é para um e para o outro, mas não é para mim. Porque é para especialistas, para pessoas que sabem falar bem, ou para pessoas que têm uma determinada posição social. Este é o imperativo, e não.
No texto bíblico, o imperativo é claro, é para todos. Vocês precisam ir. Não é uma opção, não é algo para especialistas. E esse encaminhar, esse mandato vem de alguém que possui toda a autoridade. E essa aqui é uma outra importância do verbo no grego. Porque só o grego consegue revelar que quem manda é quem pode todas as coisas. A suprema autoridade de quem manda. E quem está mandando aqui é Jesus, e lembre-se, Jesus ressurreto. Jesus que venceu a morte, Jesus que derrotou o inferno, Jesus que venceu as hostes satânicas. Este Jesus está dizendo para mim e para você, ao longo da história: ide e pregai. A ordem clara daquele que é o supremo de todo o universo. E a ordem é: vocês devem ir, e vocês irão para todo o mundo. E aqui Jesus está quebrando barreiras. Barreiras que eram colocadas na sua época. Porque 90% dos seguidores de Jesus eram judeus. E os judeus tinham barreiras muito definidas para se relacionarem com outros povos. E Jesus está dizendo para eles: vocês devem ir por todo o mundo. Não há, portanto, barreiras geográficas, não há barreiras culturais, não há barreiras sociais, não existem barreiras étnicas. Todos, por todo o mundo. Para nós, da IPI de Campo Mourão, meu irmão e minha irmã, significa que o nosso campo missionário, o local onde Jesus manda nós irmos, começa na nossa casa, começa no nosso quintal, começa no nosso bairro, estende-se pela cidade, vai para toda a nossa região rural, se conecta com outras cidades e se estende até os confins da terra. Esta é a ordem de Jesus. E é interessante, meus irmãos, que a ordem de Jesus nos proíbe de nós nos entrincheirarmos dentro das nossas próprias paredes. É muito fácil ser crente dentro de 4 paredes, confortavelmente como nós estamos aqui, ar-condicionado, som, iluminação, música boa. É muito gostoso ser crente assim. Mas a ordem de Jesus é para que nós quebremos todas as barreiras que possam nos prender, as nossas próprias paredes, e avancemos por todo o mundo. Não há nenhuma barreira que possa nos impedir, nós temos que ir. Ir fazer o quê, pastor? A ordem de Jesus é clara: pregai o Evangelho. Vou recorrer mais uma vez aqui ao grego, permitam-me. O verbo para pregar aqui é o verbo kerixate, de querigma. Muitas vezes, você já ouviu essa palavra várias vezes, querigma. Kerixate significa que você tem que proclamar como um arauto. O que era o arauto? O arauto era aquele soldado que era enviado pelo seu general para que ele fosse levar uma mensagem. E o arauto deveria chegar no local onde ele era enviado, e ele teria que ler a mensagem exatamente como foi mandada pelo seu general. Ou seja, o arauto não dava nenhuma opinião pessoal. O arauto não dava nenhuma sugestão. O arauto era fiel ao recado que ele recebeu para dar. O general mandava: você vai anunciar isso, e ele então teria que ir lá com toda fidelidade e com todo senso de urgência. O arauto não podia demorar. Pense num contexto de guerra. Países em guerra.
E o general mandava o arauto: você tem que ir lá no outro exército trazer uma palavra, um anúncio. O arauto tinha que ir rápido, tinha que ir logo, senso de urgência. E ele levava a mensagem oficial do seu general, ou a mensagem oficial do seu rei. Não era a sua opinião. Portanto, meus irmãos, quando Jesus está dizendo para nós pregarmos como um arauto, significa que nós não estamos sendo enviados para dar a nossa opinião, o que eu acho do Evangelho. Nós não estamos sendo enviados para fazer com que o Evangelho seja um conjunto de conselhos de autoajuda. Nós estamos sendo enviados para anunciar a história mais extraordinária de todos os tempos. Jesus, o Filho de Deus, veio para salvar aquele que havia perdido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a ordem, este é o Evangelho que nós devemos pregar. Quando a igreja começa a desvirtuar, ela deixa de se tornar um arauto e ela começa a pregar ideias pessoais, opiniões pessoais, maneirismos pessoais, ela perde a essência. É o Evangelho que não salva, é o Evangelho que não muda vidas. Pode até massagear o ego, mas não muda vidas, não transforma corações. A mensagem de Jesus é a mensagem que transforma, é a mensagem que muda o coração das pessoas. Vocês têm que pregar o Evangelho. E a sequência do verso é: a toda criatura. Ou seja, a abrangência do anúncio é radical. Não é só para aquele grupinho específico, não é só para aquele povo específico, mas é para toda a criatura, ou seja, toda a humanidade, sem exceção. Ninguém, por mais distante, por mais indiferente que seja, está fora do chamado do Evangelho. Não existe exclusividade aqui. A palavra de Deus diz: ele veio para o que era seu, os seus o rejeitaram. E agora, então, todos aqueles que confessarem a ele serão chamados filhos de Deus. É para todos, não é para um grupo, não é para uma equipe, é para todos. Vejam então nesse texto que o mandato é um mandato direto, uma ordem imperativa, superlativa, dada por aquele que tem todo o poder para a sua igreja. Se Marcos nos apresenta o mandato de Cristo, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, nos oferece a perspectiva teológica para que nós possamos executar o mandato de Cristo. Vejam, irmãos, que a igreja de Corinto, quando Paulo escreve, era uma igreja dividida, era uma igreja doente, era uma igreja fraturada por partidarismos, por lealdades a líderes humanos. Havia um grupo que dizia: eu sou de Pedro. O outro grupo dizia: eu sou de Apolo. Outros diziam: eu sou de Paulo. Havia uma divisão naquela igreja, a igreja estava fraturada. E quando Paulo escreve aos Coríntios, ele corrige essa visão míope da igreja, essa visão carnal da igreja, para que a igreja deixe de olhar os homens e passe a olhar a Cristo, passe a olhar o Senhor da igreja, o dono da igreja, aquele que chamou, aquele que mandou. E por isso, Paulo escreve: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus.
De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Paulo usa aqui a metáfora agrícola para descrever a diversidade de dons e diversidade de funções. Como nós vivemos aqui numa região agrícola, eu sou de Maringá, então a gente vive numa região agrícola, a gente conhece muito bem o que é isso, né? O que é o plantar. O plantar é jogar a semente. Lembram da parábola do semeador? O plantar é levar, jogar a semente do Evangelho. E há pessoas que foram chamadas por Deus para plantar, para semear. Mas também há aquele que rega. E o regar é o cuidado contínuo, é a nutrição, é o adubo. Do ponto de vista espiritual, é o ensino, é o pastoreio, é o cuidado, é a nutrição da fé, para que aquela fé que brotou, ela continue firme. Alguém planta, outros regam, mas o ponto teológico central aqui para Paulo, e que define a nossa fé como igreja reformada, como igreja presbiteriana independente do Brasil, como igreja presbiteriana independente de Campo Mourão, é que quem dá o crescimento é Deus. A conversão, guarde isso, meu irmão, a conversão, o crescimento espiritual, a santificação progressiva, elas não são produtos de técnica humana, não são produtos de carisma pastoral, não são produtos de estratégia de marketing. Em essência, são obra sobrenatural e soberana do Espírito Santo de Deus. John Piper, quando comenta esse texto, John Piper diz que Deus é decisivo, não o homem. O homem é apenas um cooperador. Quem faz tudo é Deus. Deus é decisivo. E isso nos liberta de alguns perigos, que é o perigo do orgulho. Eu fiz alguma coisa, eu sou o apóstolo, eu sou aquele que faz. E quando nós estamos pastoreando uma igreja, e isso é um grande risco que nós pastores corremos, quando nós começamos a ver a igreja cheia, quando nós começamos a ver os membros sendo recebidos, a gente corre o risco de nos orgulhar, porque são frutos visíveis do nosso ministério. Mas nós sempre precisamos pedir a graça e a misericórdia de Deus, porque nós não podemos nos orgulhar disso, porque quem deu o crescimento foi Deus. Mas existe o outro lado, que é o lado do desespero. E eu acredito aqui temos alguns pastores. Você pastoreia uma igreja e não vai. Pastoreia e não vai, a igreja não cresce, a igreja não se desenvolve, o campo parece árido, o céu parece fechado, nenhuma semente brota, e aí você começa a apelar para as técnicas humanas, para tentar fazer com que alguma coisa aconteça, mas isso não depende de nós, depende do Espírito Santo de Deus. A consciência disso nos livra do orgulho, e nos livra do desespero também, porque a obra é de Deus. E Paulo traz uma conclusão radical, e uma conclusão humilhante. Paulo diz, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus. A nossa vocação está em Deus. Você deve pregar, você deve anunciar o Evangelho, porque isso é uma ordem de Jesus e uma dependência total de Deus na sua vida. Eu encerro trazendo aos irmãos uma reflexão para aplicarmos isso na nossa vida espiritual. Porque uma igreja de 58 anos, ela enfrenta alguns desafios.
E honrar o nosso legado de plantio é muito importante. Honre o legado de plantio. Honre aqueles que plantaram a semente neste lugar. Uma igreja de 58 anos corre o risco, corre o perigo de se tornar uma sociedade de mútuo auxílio, um clube de santos, que se contenta em manter o que já possui. Isso aqui está muito bom. Nós somos o povinho mais feliz da terra, então isso aqui já está bom para nós. Honrar o legado dos pioneiros, em honrar o legado daqueles que desbravaram, não é apenas contar as suas histórias, meu irmão, minha irmã, mas é também encarnar a paixão evangelística. O desafio do legado do plantio para nós, não é apenas celebrar a história, mas continuar a escrever essa história, plantando a semente. Nós tivemos aqui a colheita, só pode haver colheita quando há o plantio da semente. Pastor, mas Campo Mourão já tem muita igreja, tem muito crente em Campo Mourão. Meu irmão, minha irmã, essa cidade, apesar da sua religiosidade aparente, ela anseia desesperadamente por Jesus. Ela anseia desesperadamente pela graça de Cristo. Honre o plantio, honre o legado do plantio, mas também assuma a responsabilidade da rega. O que significa regar no contexto da cidade de Campo Mourão no século 21? Significa que você deve investir com intencionalidade no discipulado. Uma igreja madura não se mede pelo número dos seus membros. Uma igreja madura se mede pela profundidade espiritual dos seus membros. Quando os seus membros estão comprometidos em discipular uns aos outros. Precisamos então formar discípulos que amam a palavra, que praticam a oração, que servem uns aos outros para que nós nos pareçamos cada vez mais com Jesus. É interessante, irmãos, eu tenho sempre falado isso onde vou. Nós precisamos falar de crescimento de igreja. A igreja precisa crescer. Igreja que não cresce, morre, acaba, fecha as portas. Mas, a prioridade não é o crescimento. A prioridade é a fidelidade ao plantio e à rega. Porque quem dá o crescimento é Deus. Se formos fiéis no plantio, se formos fiéis na rega, descansaremos na soberania de Deus, porque Ele dá o crescimento. Que nós, como igreja, possamos submeter os nossos planos, nossas tradições, nosso orçamento, nosso futuro, ao senhorio absoluto de Cristo, o Rei da igreja, o Senhor da missão. Renovemos o nosso compromisso de ser e fazer discípulos. Não por um senso de obrigação pesada, mas por um transbordar do amor daquele que nos amou e se entregou por nós. Que nos próximos 58 anos, se o Senhor assim quiser nos conceder, e Ele não voltar até lá, que esta igreja seja conhecida, não pela sua idade, mas por a sua vitalidade missionária. Que ela continue a ser um campo, onde muitos são plantados na fé, e um jardim, onde muitos são regados na palavra, e uma casa, onde todos testemunham com assombro e com alegria o milagre do crescimento que só Deus pode dar.
Que o Senhor Jesus abençoe esta igreja, a vida de cada um dos irmãos. Baixe sua cabeça, nós vamos orar. Pai soberano, nós te rendemos graças por estes 58 anos de fidelidade e de misericórdia para com a tua igreja em Campo Mourão. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que nos contentamos com menos do que a tua vontade para nós. Reacende em nosso coração a paixão pelos perdidos, o compromisso com o discipulado fiel, Senhor. Capacita-nos, pelo teu Santo Espírito, a plantar e a regar, enquanto descansamos confiantemente em Ti, porque o Senhor é que dá o crescimento. Que tudo o que façamos seja para a honra e glória do Teu Filho, o nosso Rei Jesus, em cujo nome nós oramos. Amém. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos, parabéns por essa data tão importante, e que os irmãos continuem plantando e regando, para a honra e glória do Senhor Jesus.